aparecer aí, que é dentro ou fora. E olha, consegui uma foto da Gabi, né? Para colocar aqui na minha capa bonita, pra gente estrear esse telão de vocês, viu? Ó, tá aprovado o telão? Uhul! Aprovadíssimo! Uhul! Tá chique. Vocês estão muito chique. E talvez você pode pensar assim, dentro ou fora? E imediatamente o que pode surgir no seu coração, antes mesmo de fazer a pergunta, introduzir aqui a palavra, é pensar assim, tô dentro. Mas nessa manhã, ao som deste teclado bonito, que vai sair um som aí do céu. Amém, né? Eu quero compartilhar com vocês que muitas vezes, de forma natural ou de forma até antecipada, no tocante aos projetos de Deus, no tocante à vida cristã, no tocante à nossa comunhão, a nossa resposta talvez para essa pergunta, eu estou dentro ou estou fora, é responder imediatamente o quê? Eu estou dentro. Eu estou dentro desse sopão, desse projeto, eu estou dentro das células, eu estou dentro do desenvolvimento do meu ministério, eu estou dentro para colaboração da salvação da minha família, enfim. Mas existe uma frase muito conhecida por nós, eu não sei se é nacional ou se é só mesmo mineirês, né? Mas talvez você já tenha ouvido essa seguinte frase: eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Aqui fala isso também? Fala, então é Brasil, né? É Brasil. E lá em Minas Gerais, por exemplo, no interior que nós somos, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo isso: eu estou me sentindo um peixe fora d'água. O que é essa frase, o que essa expressão quer dizer? É que muitas vezes você está inserida em um lugar, mas você não se sente pertencente. E uma das coisas que eu mais tenho aprendido desde quando nós começamos a caminhar sobre a cobertura do apóstolo André e da apóstola Nilda, é que quem vive em aliança tem que se sentir pertencente. Quem vive em aliança tem que se sentir dentro, família. E aí, quando eu preparava essa palavra, o Senhor disse para mim: pergunta para a igreja de Realengo se eles realmente estão dentro do meu projeto, estão dentro do meu sonho, estão dentro do avivamento que eu quero proporcionar para eles como cidade, aqui como região, ou se eles estão se sentindo um pouco como um peixe fora d'água. Talvez algumas pessoas até fazem coisas aqui na igreja, talvez você se envolve parcialmente, mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês é que para o projeto que vocês carregam, para a missão que vocês carregam, não dá para se envolver apenas um pedaço ou pela metade. E aí o Senhor me disse que a palavra de hoje era um chamamento para que vocês que estivessem aqui nessa manhã se envolvessem por completo em tudo que há de reino de Deus. Então não dá para eu falar assim: eu me envolvo nessa área, eu estou até um certo ponto, pastores, olha, eu acho que isso aqui não. Mas o Senhor está querendo dizer nessa manhã que o projeto que vocês carregam, há uma necessidade de um envolvimento completo. E aí, não dá para se sentir como um peixinho fora d'água, sabe? Essa expressão, ela é muito comum, porque ela expressa o quê? Ela expressa a dificuldade no ambiente. Quando a gente fala de animais, de biologia, a gente sabe, aqui tem uma futura veterinária, né, Lulu? A Lulu é futura veterinária, universitária, gente. Aí eu falo: você vai cuidar das minhas cachorrinhas, né? Aí o PR fica brincando assim: vai cuidar dos irmãos? Eu falei: não, os irmãos não, ajuda aí, não são animais não, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de reino ali, do mundo animal, vamos dizer assim, a gente sabe que é necessário que aquele
animalzinho, por exemplo, se sinta confortável em uma palavra chamada habitat. Então ele precisa estar ali pertencente. E a sensação de não pertencer àquele ambiente ou àquele lugar, ou não ter uma afinidade, ou não ter uma conexão, sabe? É o que muitas vezes faz com que as pessoas não engajam por completo nos projetos do reino de Deus. E aí, hoje, eu quero falar para vocês sobre essa expressão que parece tão simples, mas espiritualmente ela tem muito sentido para nós. Então, a partir de hoje, nesse lugar, nesse ambiente, nesse lugar aqui, nessa região aqui de avivamento do projeto de Deus, não dá mais para o irmão, para a irmã, para a mulher, para o jovem, para a criança se sentir não pertencente a esse lugar. Eu acredito que vocês respiram uma atmosfera de aliança. Quando a gente chega aqui, a gente sente isso. Mas por incrível que pareça, o Senhor disse para mim, eu falo isso com muito temor, que ainda existem algumas pessoas que ficam empacando o projeto, sabe, real dessa igreja. E aí, eu quero que você nessa manhã analise se você é alguém que coopera, é alguém que engaja, é alguém que às vezes está só no piloto automático, ou talvez você está aqui, mas está se sentindo um peixinho fora d'água. E o Senhor, através da carta de Romanos, lá em Paulo, Romanos 12, 2, ele fala sobre a gente não se conformar com o quê? Com o padrão desse mundo. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele já sabia muito bem que haveriam instintos carnais que poderiam, por exemplo, nos atrapalhar e fazer com que a gente saia do nosso habitat original e começasse então a se adaptar com um padrão terreno, com um padrão que não é o padrão de Deus. E aí, Paulo, ele adverte lá em Romanos sobre essa possibilidade e a necessidade de nós termos uma mente, então, renovada e uma mente transformada. Então, é natural que nós, como seres humanos limitados que somos, por mais que estamos talvez ali no habitat, naquele ambiente ali favorável, por algum motivo, por alguma interferência, até mesmo por causa dos nossos estímulos carnais, a gente comece a olhar para aquele ambiente e ficar com dúvida se aquele lugar é ou não o lugar da minha habitação. Eu não sei você, mas talvez você já chegou aqui em um culto em que o louvor estava como esse, sabe? O céu estava bem baixinho. Eu falei que é fácil trazer o céu para cá, porque vocês têm um violino. Quando o moço do violino faz, o céu desceu rápido, né? Meu Deus, coisa linda, muito bom esse instrumento, né? E aí talvez você já chegou aqui e o louvor e a ministração é aquela coisa tão maravilhosa. Você olha para o irmão do lado, ele está chorando, você olha para o outro, está sentindo a presença de Deus e você se sente, cri. E às vezes você, dentro do seu coração, internamente, você pode questionar, não, poxa vida, porque eu não estou conseguindo sentir? Eu sei que tem uma presença, olha como as pessoas estão sendo tocadas, mas por que meu coração às vezes fica estranho, endurecido, como um peixinho fora de água? E aí o Senhor me lembrou sobre Paulo, sobre a necessidade da nossa transformação e o cuidado que nós temos que ter para não se acostumar com o habitat que não é o habitat do reino, que não é o habitat dos céus. Então, e aí quando eu fui mergulhar mais nas escrituras, eu me lembrei, por exemplo, do primeiro casal, Adão e Eva, que estavam no lugar correto. Olha que interessante. Adão e Eva estavam no lugar correto, na adaptação essencial,
E mesmo assim, naquele ambiente todo favorável, que era nada menos do que o jardim do Éden, mesmo assim, eles deram ouvidos à serpente e eles se sentiram ali deslocados por consequência do pecado. Então vocês estão começando a ir comigo aqui e entender onde eu quero levá-los nessa manhã. Adão e Eva, num ambiente favorável, num ambiente do céu, no ambiente do reino, jardim, tudo de bom ali para eles, não faltava alimento, estava tudo ok. E mesmo assim, eles ouviram um padrão, eles ouviram uma voz, eles se confundiram ali, e eles então se sentiram não pertencentes àquele lugar. Quando o próprio Lúcifer, por exemplo, também, ele estava ali no melhor lugar, que era onde? O céu. E ele então ali no céu, no melhor habitat, nossa Deus, ele estava dentro. Mas o que ele fez? Ele se rebelou, saindo do seu habitat, saindo daquele ambiente. E aí eu questiono, e você também já deve ter questionado, será que o céu não era o suficiente para Lúcifer? Será que o céu não era um ambiente tão favorável? E por que mesmo assim houve ali a rebelião e ele saiu daquele ambiente? E aí quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente lembra do próprio Judas. E o Judas estava do ladinho de Jesus, andava com os discípulos, vivenciando coisas como milagres, curas, maravilhas, usufruindo da companhia do melhor mentor. E mesmo assim, Lúcifer se sentiu fora do aquário. Ele se sentiu fora do ambiente. E ele, então, houve a necessidade de causar aquilo tudo que ele causou e até ele ser ali expulso e ainda levar uma parte dos anjos. E, em suma, o que eu quero compartilhar com vocês é que nós podemos estar no melhor ambiente e, mesmo assim, não estar conectado no ambiente. E levando isso para uma palavra específica para vocês como igreja nessa manhã, vocês precisam entender que vocês estão num ambiente certo. Vocês estão num ambiente favorável. É aqui que o Senhor chamou cada um de vocês para cultuar. É aqui que Ele os convocou para, ser esse exército, ser essa potência. Mas tome cuidado para não estar aqui e se sentindo inadequado, e se sentindo um peixe fora d'água, estando aqui, mas olhando para as coisas dessa terra, estando aqui, mas às vezes encantado com coisas terrenas. E aí eu pensei, Adão e Eva no Éden deram essa bobeira, não se sentiram pertencentes. Aí eu olho para Lúcifer, que estava num ambiente totalmente favorável e mesmo assim fez aquilo tudo. Eu olho para Judas, que caminhou com o nosso mestre e mesmo assim teve a capacidade de traí-lo e de não se sentir pertencente. E aí, o Senhor, nessa manhã, Ele quer mostrar para nós que não é porque nós estamos aqui nessa casa que talvez o nosso coração está entregue por completo a essa casa. E aí ele precisa vir então com uma lupa, ele precisa vir aí com uma lâmpada, ele precisa vir aí detectar agora a verdade que está no seu coração. Eu não estou aqui para julgar jamais, mas se há realmente verdade, se você está por inteiro, se você se sente pertencente, se você é daquele lá em Minas, eu falando lá em Minas, né? Mas se você é um bombril, você já ouviu essa expressão? Crente bombril? O crente bombril, ele é 1001 utilidades. Hoje em dia não tem aquelas propagandas mais, né, do que a gente vinha agora, a internet. Mas tinha um bombril, e aí a gente pegava lá, tinha um cara lá de óculos, ele era um pouquinho carequinha, um famoso lá, ele falava 1001 utilidades. Então, nós precisamos analisar se nós estamos engajados no reino. E se nós estamos engajados como Cristo, como parte do corpo de Cristo, especificamente nessa casa, por completo,
ou faltando alguns pedacinhos. E aí eu me lembrei, enquanto preparava essa palavra, lá de Lucas 15, que fala sobre a ovelha perdida. Eu acho que você colocou isso, não colocou? Ovelha perdida? Vê se tem aí. Vai, telão. Eis que te digo, não trave, né? Mas ele travou, meu Deus. Vamos lá. Aê, isso. E aí quando a gente olha lá no Evangelho de Lucas, a gente vê uma relação muito interessante. A relação da ovelha perdida com a dracma e o filho pródigo. E você vai ficar pasmem junto comigo. Mas todos eles estavam em ambientes favoráveis. E eles passaram por esse sentimento de não pertencente. E aí, eu vou especificar aqui com vocês, por exemplo, a ovelha perdida, ela estava na geografia, por exemplo, do lado de fora. Então, ela estava dentro, mas a ovelhinha se perdeu. E quem se perde, um dia já esteve no lugar de dentro, mas aí ela saiu e aí ela se perdeu. Quando a gente olha, por exemplo, para a dracma e a sua geografia, a geografia dela estava dentro. Aonde que aquela mulher perdeu a dracma? Fora ou dentro? Dentro. Dentro da sua própria casa. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o irmão do filho pródigo, né? Quando a gente vê a história do filho pródigo, a gente vê que por exemplo, não precisou sair para fora, mas ele estava perdido dentro, que é o irmão mais novo. E o irmão mais velho, que pediu a sua herança e saiu de casa, ele estava dentro e depois ele foi para fora. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que algumas coisas da nossa vida, algumas áreas, sabe, a gente pode perder independente da geografia. Algumas pessoas, como a do projeto que vocês estão fazendo tão lindamente, elas estão perdidas fora. E talvez trazê-las para esse ambiente de igreja, esse ambiente, sabe, de comunhão, seja um desafio muito grande para elas. E essa é uma das nossas missões, né? Mas quando eu olho para essa relação, eu vejo uma ovelha que um dia esteve dentro e aí saiu. Eu vejo uma dracma que foi perdida dentro. E aí o Senhor falou ao meu coração, porque eu também já passei por esses processos de me sentir não pertencente. Ou de achar que estava fazendo tudo ok, de achar que estava fazendo tudo direitinho, mas sem eu perceber, algumas coisas na minha vida, algumas áreas se perderam. E nessa manhã, eu estou aqui para poder falar para vocês que independentemente da geografia, se é dentro, se é fora, qual seja a área, você consegue agora olhar para dentro de si, assim como as três aqui paramos, assim como nós mencionamos aqui, e você avaliar qual a geografia você está. Será que eu estou na geografia do dentro? Eu estou dentro de verdade, por completo? Eu tenho gastado a minha vida, eu tenho feito realmente, ou eu estou fora? Ou será que você está dentro fora ou você está fora fora? Ui, agora, né? Coçamos aqui a cabeça. Pensa comigo, vamos filosofar. Porque facilmente na nossa caminhada nós podemos, por exemplo, nos perder. A gente pode se perder estando dentro da casa de Deus. A gente pode começar a analisar aqui e pensar, mas essa música, não gostei muito dela hoje, mas o som. E a gente começa agora a se tornar um crítico e algumas brechas começam, sabe, ficar expostas na nossa vida. E quando a gente menos imagina, a gente pode se perder estando dentro. E aí, eu
me lembrei também, ao preparar essa palavra para vocês, eu me lembrei de Mateus, que fala sobre a história das virgens. A parábola das virgens, que está lá em Mateus 25. E facilmente nós somos distraídos com as demandas do dia a dia, com o sistema dessa terra. E eu me lembrei daquelas que estavam esperando o noivo, daquelas que eram prudentes e daquelas que estavam assim, um pouco dentro fora. Elas achavam que estavam dentro, mas quando o noivo chegou, faltou azeite. Não tinha óleo, não tinha reserva. E nessa manhã, eu creio que a palavra que está lá em Levítico 6,13 é para nós. A palavra que está lá é para nós, porque você precisa se lembrar que o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e ele não deve ser apagado. E o que vai nos blindar e o que vai nos guardar desses momentos de perdição, desses momentos de perda, às vezes dentro do ambiente, dentro do habitat, é a gente não deixar esse fogo se apagar. E aí eu vi uma frase aí, você pode voltar para mim? Vê se vai dar. Relação, aí pode passar. Colossenses. Não vamos falar do Colossenses agora não, já. Mas eu preciso falar para vocês que Levítico 6,13 vai jorrar sobre nós e vai nos ajudar a não nos perdermos. E você pode pensar, manter esse fogo aceso no altar, no nosso coração, exige tempo, existe princípios inegociáveis, existe esforço. E essa palavra de Levítico 6,13 é que vai nortear para que a gente não se perca estando dentro. E o meu coração nessa manhã está muito sensível para dizer para vocês que é necessário, gastar mais. E tudo que você fez até aqui foi muito bom, mas eu creio que o Senhor quer derramar um óleo novo sobre nós. A gente se gasta, e todas as vezes que a gente pensar em desistir, nem que seja por um instante, que nós possamos nos lembrar de Levítico 6,13 e lembrar agora do peixinho fora d'água, e você vai falar: eu não vou me permitir estar dentro do ambiente favorável e achar que eu não sou pertencente a esse lugar. Essa casa aqui é a casa de vocês, amém? É a segunda família, é a família na fé. Então que nos próximos meses, que nos próximos anos, vocês possam, usufruir de uma colheita de Levítico 6,13. O fogo queimando continuamente, o fogo mantido aceso, e ele não vai se apagar. E quando talvez alguém se sentir não pertencente, essa chama vai blindar e proteger vocês de saírem e de se perderem dos projetos de Deus. E sabe de uma coisa interessante? É que essa palavra é para aqueles que um dia estiveram dentro, mas se afastaram, se distraíram e se perderam. Talvez essa palavra acesse agora alguns cristãos que estão aqui na igreja, mas que estão um pouco adormecidos. Talvez você já teve um ministério de intercessão, talvez você já ajudou na equipe social, talvez você já ajudou no louvor, em uma função, e por alguma adversidade, por algum problema, seja qual for, hoje você escolheu ser do ministério do banco. E aí o Senhor nessa manhã, Ele quer despertar a cada um para dizer assim: olha, existe o tempo de ficar na caverna, existe os desertos, como a pastora Cris falou ontem,
Mas existe o tempo também, ei, Elias, sai dessa caverna, sabe? Existe o tempo de, talvez, Davi lá na caverna de Adulão e quietinho, se sentindo o pior dos piores, mas lá dentro desse ambiente que não era o habitat dele, talvez nada favorável, ali ele entendeu que era necessário ele levantar aqueles homens. Então, aonde o Senhor te inserir, aonde você estiver, você precisa estar dentro e dentro por completo. Não há espaço para superficialidade, porque todas as vezes que eu, por exemplo, fui superficial em alguma área da minha vida, eu entendi que aquilo ali só deu ruim para mim. Então não dá para ser imparcial. Em tudo que o Senhor chamar você, você tem que ser completo, você tem que se dar, sabe? Você tem que fazer o seu melhor. E essa palavra, então, ela vem para reacender a chama de alguns corações aqui que talvez já trabalharam muito para essa casa, mas aí pensou, não, agora é a vez da outra geração. Agora eu vou ficar um pouco quieto. Não dá. Não dá, porque há um fogo cerrado em nosso peito, sabe? Que não dá descanso, não é verdade? É o que Jeremias fala, sabe? Quando ele pensou assim, agora chega, agora não. E aí esse fogo não dá descanso, porque eu e você fomos chamados pelo Senhor para um propósito. E vocês, igreja de Realengo, não podem dar descanso. Ai. Vocês estão entendendo? Aquilo que o Senhor colocou sobre vocês, a unção que está sobre esse lugar, é uma unção que vocês não podem pensar, ai, vou cruzar os meus bracinhos e agora eu vou só ser servido. Que ser servido? No meio do processo a gente é servido também. Mas ó, a gente precisa fazer isso aqui, ó, arregaçar as nossas mangas. Porque, como o paizão sempre fala, o apóstolo André, ele me inspira muito, porque ele sempre fala, Amanda, o seu chamado é maior que a sua própria vida. Eu falo, podia ser com outro, tem que ser logo comigo. Sim, porque esse fogo queima. E a gente precisa então, nessa manhã, avaliar se essa palavra também não é para aqueles que, apesar de estarem na atmosfera do dentro, se sentem fora. Que apesar de sentirem a presença de Deus em suas vidas, tem sido de uma forma limitada, restrita, medida, que sabem que precisam se aprofundar mais. E o Senhor disse que é uma palavra que vai alcançar aqueles que estão fora para estarem dentro, mas também para aqueles que estão dentro, mas estão de forma superficial. Para aqueles cristãos que às vezes se acomodaram. E aí o Senhor diz na sua palavra que nos últimos dias o amor de muitos ia fazer o quê? Se esfriar. Mas eu creio que o amor dessa igreja não vai se esfriar. Eu creio que o seu amor não vai se esfriar. E talvez você vai ver aquele irmão se afastando, se desviando, às vezes saindo da igreja, metendo pau, falando mal de tudo aquilo que essa casa já alimentou eles. É assim. Eu estou percebendo que esse negócio de ser pastor é bem diferente do que eu imaginava. Mas o Senhor, Ele sabe da sinceridade do coração dessa casa. E Ele confia em vocês um projeto muito poderoso. Então, vocês precisam, sabe, tirar da frente de vocês tudo aquilo que os limita de ir além, de ir mais profundo. É para gastar, é para se desgastar, é para se envolver nos projetos. Então, olha, que a sua prioridade agora seja o projeto do céu e não o projeto dessa terra. E eu me lembro que ao longo da minha trajetória houveram, por exemplo, alguns obstáculos, e que muitos desses obstáculos eles foram ficando enormes, e por alguns momentos eu fui sem perceber mascarada, sabe, pela síndrome da religiosidade.
A síndrome da religiosidade é quando a gente acha que a gente tá, mas na verdade a gente não tá. E aí, eu me lembro, por exemplo, de momentos em que eu precisei recalcular a rota. Aqui é legal, o GPS trouxe a gente direitinho aqui para a igreja, mas aí não tinha vaga na porta, aí o Vinícius foi andando. Aí o GPS foi lá e recalculou até a gente voltar aqui. Algumas vezes, em alguns momentos da nossa jornada cristã, nós vamos ter que recalcular a nossa rota, porque o Senhor não vai te perder. A gente pode abrir mão do que for, a gente pode abrir mão de qualquer coisa dessa terra, mas a gente não pode abrir mão do nosso chamado. A gente não pode abrir mão de estar aqui juntos, em comunhão, de cumprir esse propósito do Senhor. Eu quero declarar também nessa manhã que os egitos da sua vida são para você crescer. Tentaram matar Moisés, tentaram paralisar Moisés quando o projeto ainda era pequenininho. Porque Satanás sabia muito bem a projeção de que Moisés seria o libertador. Às vezes, o inimigo na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua empresa, eu vejo que aqui tem muitos empreendedores, quer matar o projeto quando ele ainda está nascendo, ou quando ele ainda está começando em alguns aninhos de vida. E eu quero declarar que o seu projeto não vai morrer. Eu quero declarar que Satanás não vai tocar no seu projeto. E você não tem que ficar preocupado. E você só tem que ir andando, continuando. Salmo 126. Com lágrimas, com choro. Mas nós vamos colher esses frutos em nome de Jesus. E aí, quando, por exemplo, Moisés foi ali de várias maneiras, tentando ali paralisar, quanto mais Moisés andava, continuava, mais o projeto do Senhor crescia na sua vida. Então vocês já viveram muitos momentos de glória nesse lugar. Vocês são uma igreja muito vitoriosa. Vocês já passaram por muitas coisas, mas o Senhor está querendo, dizer para vocês que é hora de vocês olharem anos para frente. E não se conformar, porque isso aqui está muito bom. Isso aqui está muito gostoso, a presença de Deus é real. Mas quando eu passei aqui por algumas ruas aqui de Realengo, eu percebi que vocês têm muito para contribuir ainda com essa cidade, com essa região. Então que sobre vocês haja a profecia de Isaías 54, que diz: ei, alarga o espaço da sua tenda, estique, 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 estique. Porque, o Senhor vai fazer, mas para que Ele faça, vocês precisam estar dentro desse projeto. Você não pode contar que o fulano está, não, mas aquilo ali é responsabilidade do meu pastor. Não, aquela ali é responsabilidade daquele departamento. Não. Vocês todos precisam estar dentro. E a gente precisa, cessar aqui hoje a síndrome do peixinho fora d'água. Não, é aqui. É aqui. Essa é a casa onde eu me converti. Essa é a casa que eu tenho uma aliança. Esse é o lugar que o Senhor tem um projeto para mim. E todas as vezes que por um acaso a ingratidão, espíritos contrários tentarem rondar a sua mente, lembra do seu início. Lembra de quando você veio para cá. A igreja é muito engraçado. A igreja é aquele ambiente. A gente brinca lá em Minas Gerais. Vamos ver se vocês já brincaram assim também. É o único lugar que moço feio casa com moça bonita. Parece que o Senhor faz assim, sabe? A gente fica zoando assim, sabe? Não, isso é só em Minas. Só em Minas. E você talvez não tinha nada. Era alguém quebrado. Nossa, você lembra de quando você chegou aqui e de quantas vezes você foi amado, consolado, você foi renovado, restaurado? Então, por favor,
se negue a achar que aqui não é o seu lugar. Eu insisto, eu sinto que isso é do Espírito. Eu não conheço a realidade de vocês, mas se negue a pensar um segundozinho que esse habitat não é o de vocês. Essa terra é de vocês por herança. Realengo é de vocês. E olha, a visão que Deus dá para a Assembleia, para a Batista, para a Church, olha, é muito bom, e cada um vai ganhando almas, e vai acontecendo o que aconteceu lá em Atos 2. Mas vocês carregam algo muito especial. E vocês carregam uma visão que Realengo precisa. Então, por favor, chega de crisinha de achar que o seu lugar deveria ser na igreja A, na igreja B, bababá, o que seria fora do corpo. Esse é o seu habitat. E não faça como Adão e Eva, nem Lúcifer e nem Judas, que estavam no melhor ambiente e mesmo assim saíram para fora. E aí, o Senhor também me lembrou sobre José, e já estou indo para o final. E o Senhor me lembrou de José, de como a escala dele também foi muito importante. Tantas coisas que ele passou por desertos enormes, mas ele guardou a sua fé. E o fato de você estar temporariamente em um lugar diferente não fez se distanciar do seu Deus. E aí o Senhor falou comigo que é necessário que a gente entenda que somos nós que devemos influenciar os ambientes. Então, embora ele tivesse vindo do Egito, sabe? O propósito dele era o céu. Então, embora a sua vida chegou até aqui por influências de circunstâncias, eu não sei, mas você precisa entender que essa terra, ela é só passageira, e você não pode se deixar contaminar por essa geografia atual. Aquilo que você vê não é o que você vê. Olha aí, que mais uma frase diferente. Mas é porque nós precisamos ver com os olhos da fé, porque nós precisamos enxergar o futuro com a perspectiva da palavra de Deus. E aí o Senhor falou comigo esse texto que vocês colocaram, Colossenses 3:2, que fala sobre a gente pensar nas coisas que vêm do alto e não das que são da terra. E aí o Senhor disse para mim: filha, fala para eles que eles devem abrir mão de uma vida meramente terrena, para que eles possam viver o meu propósito, para que eles possam estar dentro e dentro de verdade, e rasgar agora toda perspectiva de por um acaso estar fora. E aqueles que estão dentro, mas estão fora, estão dentro do ambiente, estão dentro dessa casa, mas às vezes se sentindo não pertencente ao projeto do avivamento que Deus tem para esse lugar. É hora de você recalcular a sua rota. É hora de você, sabe, erguer as suas mãos. É hora de você bater no peito e falar: pastor, o que o Senhor precisa de mim? Me dá aí, o que eu posso fazer para contribuir? A gente está lá na casa do Mário, e aí, gente, eu falei com ele: o seu ministério é hospitaleiro, servir, levar a gente, buscar a gente, levar a gente para almoçar? Que ministério é esse? Eu recebo, você recebe? Ter essa condição. Aí eu falei: o que você tem feito hoje na igreja? Ele falou assim: não estou fazendo muita coisa não, sabe? Mas eu gosto de mexer com decoração. Eu falei: que chique. Então se disponha, sabe? Não fique esperando o outro, sabe? Mas você fala: pastor, o que eu posso fazer? Eu me sinto pertencente ao projeto da Igreja da Aliança nessa terra. E aí você precisa então fazer uma escolha. Você pode sair, se afastar, se afundar nos vícios, nos pecados, sabe? Pecar e não querer mais envolvimento com a igreja. Você pode ser um cristão que está dentro aqui, mas às vezes pensar: já tem muita gente para fazer a sopa. Não, mas já tem muita gente lá no ministério e tal. Não, olha lá, a pastora já tem as discípulas dela. Não, gente. Nós precisamos agora, então, perceber que a palavra de Colossenses fala para a gente pensar nas coisas que vêm do alto.
Então, a partir de agora, o que vai reger a sua vida é o que eu posso fazer para contribuir com a salvação de almas. O que eu posso fazer para ver Realengo prostrado aos pés de Jesus. O que eu posso fazer para ver a minha igreja sendo um instrumento de restauração, de cura. E aí você precisa então abrir mão de tudo aquilo que te atrapalha nessa vida terrena. E você precisa decidir fazer como pródigo. Sabe o quê? Voltar hoje. Voltar agora. Perdidos dentro da igreja? Não, isso não é para nós. O importante é reconhecer e se reposicionar e não negociar mais. A nossa vida aqui é muito passageira. Pode passar o próximo, fazendo favor. E eu coloquei isso para vocês aqui, olha. Achamos mais uma fofinha, né? Misteriosamente é da dança. Não sei porquê, né? Mas enfim, vamos lá. E aí o Senhor falou isso aqui, a gente vai cantar e o pastor Júnior vai ter que se virar, mas eu quero aquela música. Porque de vale ter as poesias mais lindas. Claro que vocês sabem tocar ela, né? É o que é? Dó, sol, lá, blá. Eu gosto de cantar só em dó. Eu canto 50 músicas da mesma, em 4 notas. A Arminda fala, vamos mudar, pastor. Ele falou, não, essa aí você tá tocando essa, dá para cantar aquela outra. Mas enfim, né? E o Senhor disse para mim que vocês, Igreja da Aliança de Realengo, existe uma profecia que vai ser liberada agora para vocês, que é essa profecia de todos se sentirem pertencentes. Esse projeto agora não é só da minha liderança, não é só do departamento, não é só do meu pastor, mas agora eu sou totalmente responsável. E aí você bate no peito e você vai falar, eu vou ser totalmente pertencente, envolvido na mesma visão. E aí o Senhor me lembrou a palavra profética desse ano. Então, se é para nós sermos IARD, que a gente seja mesmo. Então, nós não vamos parar até ver Realengo rendido aos pés do Senhor Jesus. E aí o Senhor, enquanto eu estava, orando, falando, e confirmou isso quando eu cheguei aqui na sexta-feira. E aí o Senhor disse para mim que uma das formas que Ele vai levantar vocês aqui em Realengo, além dos projetos, das células, tantas coisas lindas que vocês fazem, o Senhor testificou isso, eu até compartilhei só um pouquinho com a pastora Cris, é que vocês carregam uma unção de harpa e taça. E aí, o Senhor disse para mim sobre Apocalipse, e quando vocês adoram, é harpa e taça. E aí, o que vocês vão fazer? A partir de agora, o louvor, o ministério, aqui o pessoal, todas as vezes que a igreja começar a adorar ao Senhor, essa adoração ela não vai ficar só aqui, mas ela vai começar, sabe, é como se fosse assim, sobrevoar. É como se a gente pudesse subir lá em cima assim e ver a cidade de Realengo bem pequenininha, porque o Senhor disse para mim que uma das armas para vocês atraírem pessoas para Jesus é a adoração. Vocês têm uma veia de adoração, isso é muito nítido. Então, harpa e taça, por quê? Porque harpa, adoração, e a taça é a oração, é a intercessão. E vocês fazem, por exemplo, que eu sei, 24 horas de adoração, não fazem? Eu já vi, não sei se é 12 horas, tô profetizando, 48? Que é isso? Vocês estão demais, né? Então, harpa e taça, a gente faz isso lá na igreja, coloca assim, plaquinhas espalhadas, prefeito, sabe? Ministérios, e vai colocando aqui um monte de plaquinha e vai fazendo assim, todo mundo impondo a mão e orando, intercedendo, porque uma das estratégias de vocês realmente serem pertencentes, serem IARD e não estarem dentro, fora, vai ser com a adoração. A adoração que eu sinto aqui de uma maneira muito boa, e desde quando lá no Nacional, há 4 anos atrás, primeira vez que eu ministrei dança com o pastor Júnior e a pastora Cris, é que vocês sabem, vocês têm uma coisa assim
da alma, do coração. Apesar de que agora vocês têm violino, então está facilitando o processo. Pasmem, né? Mas uma unção de todos se sentirem pertencentes e não mais jogar a responsabilidade do avivamento, sabe, para o outro, mas agora, alô, que agora eu aprendi que aqui fala lô, mas a gente primeiro fala ló. E aí o Mário, sim, se sentir pertencente. E cada um, e a Gabi, e agora todo mundo agora ergue a manga para entender que não é o projeto individual do meu pastor, mas é o projeto dos céus para minha cidade, para minha família, para o meu trabalho. E aí o Senhor vai trazer algo sobre vocês, que é atrair as pessoas por causa do louvor que vocês fazem, que vocês entregam, e a intercessão. Então tá aqui adorando, interceda pelo Brasil, é ser proféticos, é aquilo que a gente, com toda limitação, né, filhas, a gente tenta fazer, não ser só um levantar de mãos, mas é pegar uma bandeira do Brasil. E ontem eu peguei a bandeira e tô fazendo assim na pastora Lili. Quando eu vi, eu já estava aqui, gente, as minhas pernas tremeu. O irmão falou, olha, aqui dança embaixo. Perdão, irmão, eu pequei. Quando eu vi, já estava aqui, aleluia. E eu falei, sabe, enquanto eles adoravam, o Senhor disse assim para falar com ela, o Senhor está restaurando o seu amor pelo Brasil. Existe algo no Brasil, você tem que influenciar aqui, aonde o Senhor te colocar. E é sobre ser essa igreja relevante para a cidade. Vocês não foram chamados para ser só mais uma igreja, porque tem muitas igrejas aqui, muitas, mas vocês têm um diferencial. E que nessa manhã a gente elimine, pode subir, pastorzão, a gente elimine de uma vez por todas aquele sentimento de que eu não sou pertencente, ou que essa parte do projeto não é para mim. Mas eu quero chamar essa igreja tão linda que nos acolheu aqui esse final de semana, para vocês agora, nos próximos meses, nos próximos anos, arrebentarem a boca do balão e vocês fazerem movimentos proféticos, sala de adoração, sabe? Vocês irem para as ruas, evangelismo. Nós profetizamos ali para as meninas, para elas começarem a dançarem na escola. Faz como a gente se convida nas escolas. É incrível, a cara de pau, né? E quando não tem isso, sabe o que a gente faz? A gente dança na rua, porque a gente não precisa, entre aspas, de um púlpito, de um altar, mas o altar é a rua, e lá as pessoas serão alcançadas. Então, se você quer nessa manhã receber essa unção, fique de pé.